Então vamos lá, pessoal, tem a questão 38 aqui, que dá algumas informações referente a reações de óxido-redução. Para quem estudou esse conteúdo, tudo bem. Quem não estudou, não sei se esse texto antes da questão vai auxiliar muito, porque é muito conteúdo relacionado à reação de óxido-redução. Não dá para simplificar tudo em 3 parágrafos, como a gente tem aqui. Mas, de qualquer forma, é importante realizar a leitura. E o exercício começa aqui. Considere a seguinte equação de reação química de óxido-redução no balanceamento. Por que óxido-redução? Tá? Há espécies que estão sofrendo oxidação, né? Há uma substância que está sofrendo oxidação e há uma substância que está sofrendo redução. Geralmente é uma de cada. Pode ter reações que ocorrem a reação ou oxidação de mais de um componente, de mais de uma substância. Uma reação muito utilizada no conteúdo de óxido-redução é a reação que ocorre entre o cobre em solução aquosa e o zinco metálico. O cobre é um metal mais nobre do que o zinco, então o cobre ele tende a ficar em sua forma metálica. Ele tem a tendência a ficar no seu estado neutro, né, na sua número de oxidação 0. Se o cobre estiver oxidado e ele tiver formas de sofrer uma redução e voltar para o seu estado na sua forma metálica, ele vai fazer isso. Então, nesse caso aqui, como o cobre é mais nobre do que o zinco, o que vai acontecer? O cobre vai capturar 2 elétrons aqui do zinco, o cobre vai para o seu número de oxidação 0, se tornou metal, ele voltou para o seu estado metálico, né, seu número de oxidação 0, a forma metálica do cobre, e o zinco sofreu oxidação, perdendo os 2 elétrons. Então temos aqui que o cobre oxidado, cobre 2+, ganhou 2 elétrons, se transformou em cobre sólido, deixou de estar presente na solução. Aqui ele fez um depósito em alguma superfície ou simplesmente formou o cobre sólido e depositou no fundo do recipiente onde está ocorrendo a reação. O elétron tem carga negativa. Quando uma espécie ganha elétron, o número de oxidação diminui. Percebam que o cobre está 2 e aqui ele está 0. Então, diminuiu o número de oxidação. Então, aqui a gente tem uma redução, um processo de redução. Então, a gente pode simplificar que redução é quando uma espécie ganha elétrons. E para que alguém ganhe elétron, alguém tem que perder elétron. No caso aqui, quem está perdendo o elétron é o zinco. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos que o zinco está passando para a fase aquosa, né? Ele reagiu e perdeu seus 2 elétrons. Se ganhar elétron é redução, perder o elétron é oxidação. Se a gente somar essas duas semi-reações, a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação, nós vamos ter a reação de óxido-redução. O cobre 2+, ele não existe um frasco que você tem cobre 2+, você tem que ter esse cobre 2+ vindo de alguma substância, né? Geralmente a substância que a gente usa aqui no cobre é o sulfato de cobre, mas pode ser outros, tá? Então vamos lá. Qual que foi a espécie que sofreu redução? O cobre 2+. Qual a espécie que sofreu a oxidação? O zinco. O zinco metálico, que é uma substância que sofreu a oxidação, para ele sofrer a oxidação, ele causou a redução em alguma espécie. Então, o zinco sólido aqui é o agente redutor. E o cobre? Não existe uma substância que seja apenas cobre 2+. Ele
é um composto, deve estar presente em algum composto iônico. O composto iônico mais comum quando a gente quer fazer uma reação de óxido-redução com o cobre 2+, é o sulfato de cobre. Então a substância, eu estou considerando que esse cobre 2+, veio do sulfato de cobre. Então nesse caso aqui, como o cobre sofreu redução, ele causou a oxidação. Então o sulfato de cobre, a substância que tem o cobre 2+, ele está agindo como agente oxidante. Então novamente, ganhou elétron, é um processo de redução, perdeu elétron, é oxidação. Somando as duas reações e as duas semi-reações, a semi-reação de redução com a semi-reação de oxidação, você vai ter a reação de óxido-redução, onde tem a espécie que ganha elétron, que sofre redução, e a espécie que perde elétron, que sofre oxidação. A substância que perdeu o elétron, aquela substância que sofreu a oxidação, ela causou a redução, então é agente redutor. Aquela substância que tem a espécie que sofreu redução, ela causou a oxidação de alguém, de alguma outra espécie, então é o agente oxidante. Voltando ao exercício, então, considere a seguinte equação de reação química de óxido-redução. Ele dá a equação acerca desta reação química de óxido-redução e suas espécies. São feitas as seguintes afirmativas. O peróxido de hidrogênio é o agente redutor. Não, peróxido de hidrogênio geralmente é o agente oxidante, mas eu vou confirmar isso aqui, tá? Fazendo determinando o número de oxidação de todas as espécies. Item 2. Após o devido balanceamento, o coeficiente estequiométrico da água é 20. Precisamos balancear para chegar a esse valor. O arsênio é o arsênio da substância S2S3, que é o sulfeto de arsênio. Sulfeto de arsênio 3 é reduzido, enquanto o enxofre é oxidado. Temos que ver isso. O Na4,2SO4 é um sal cujo nome é sulfito de amônio. Não, aqui é o sulfato de amônio. Então essa está errada. Após o devido balanceamento, a soma de todos os coeficientes estequiométricos da equação é igual a 52. Aqui nós vamos ter que realmente fazer o balanceamento. Então vamos ao balanceamento aqui. Geralmente o oxigênio ele tem número de oxidação -2, ok? Então aqui eu vou ter duas cargas negativas. O número de oxidação está relacionado com a carga da espécie, tá ok? Carga geralmente a gente representa como, no caso aqui, 2-, né? E o número de oxidação a gente representa como -2, tá ok? Então isso daqui pode confundir algumas vezes. Se o oxigênio tem duas cargas negativas aqui, para manter a neutralidade da água, né? Perceba que a água inicialmente a água não tem nenhuma carga aqui. A água não tem nenhuma carga, então a água aqui é neutra. Só vai ficar neutra se a quantidade de cargas negativas e positivas forem iguais. Se eu tenho duas cargas negativas do oxigênio, para equilibrar, os átomos de hidrogênio aqui tem que ter carga +2. +2 no total. Como são 2 hidrogênios, então cada hidrogênio aqui tem número de oxidação +1. Então geralmente o oxigênio é -2, hidrogênio é +1. Exceções para o caso do oxigênio. A água oxigenada, né, o H2O2, a água oxigenada, é uma das substâncias em que o oxigênio vai ter um outro número de oxidação. Agora vamos fazer o cálculo o contrário aqui. Eu sei que o hidrogênio é +1, aqui ele vai permanecer com
número de oxidação mais 1. Eu tenho 2 hidrogênios, então tenho 2 cargas positivas. Cada hidrogênio tem uma carga positiva, então o número de oxidação do hidrogênio aqui é mais 1. Para ter o equilíbrio de cargas, né, aqui eu tenho 2 cargas positivas pelos 2 hidrogênios, então o oxigênio aqui ele tem que ser menos 2 no total. Eu tenho 2 oxigênios, então cada oxigênio aqui tem um número de oxidação de menos 1. Então aqui a gente já percebe que esse oxigênio tem número de oxidação menos 2, enquanto que esse oxigênio tem número de oxidação menos 1. Vamos ver aqui as outras espécies. O oxigênio do sulfato é menos 2. O enxofre, aí a gente pode fazer aquela mesma continha. O sulfato tem 2 cargas negativas, tá? Diferente da água. A água é neutra, então somando todas as cargas positivas e negativas tem que ser 0. O sulfato é 2 menos, ou seja, está sobrando 2 menos, está sobrando 2 cargas negativas. Cada oxigênio aqui ele tem 2 cargas negativas, né? Número de oxidação menos 2, ó, tô pondo aqui número de oxidação de cada oxigênio. No total aqui eu tenho menos 8. Para sobrar 2 cargas negativas, o enxofre aqui no total tem que ser quanto? Tem que ser mais 6. Então mais 6 do enxofre e 8 negativo de todos os oxigênios vai neutralizar. Esse mais 6 aqui vai neutralizar 6 cargas negativas, vão ficar 2 cargas negativas, que é a carga aqui do sulfato. Então aqui, tudo isso para calcular o número de oxidação do enxofre aqui, que é mais 6. Então menos 2 para cada oxigênio, mais 6 para cada enxofre. Aqui eu tenho a espécie NH4, né? O íon amônio, NH4, carga positiva. O hidrogênio é mais 1, então eu tenho aqui mais 1 para cada hidrogênio. E aqui ficou parecendo 4, minha gente, coisa feia. Mais 1 para cada hidrogênio, tá? Total aqui é mais 4. Tá sobrando um positivo, então 3 foram cancelados. Por quem? Pelo nitrogênio. Para o nitrogênio cancelar 3 cargas positivas, então o nitrogênio aqui é menos 3. Então ficou menos 3 do nitrogênio, cancelando 3 cargas positivas dos hidrogênios, sobrou uma carga positiva, que é o que nós temos aqui no íon amônio. Então o nitrogênio aqui é menos 3 e o hidrogênio aqui é mais 1. Eu sei que o NH4 é positivo. Esse íon amônio tem uma carga positiva, mas essa substância aqui eu não sei a carga dela, né? Esse ASO4, mas eu sei que aqui eu tenho 3 cargas positivas, né? Se cada amônio é um positivo, 3 amônios vão ser 3 positivos. Então essa espécie ASO4, ela tem a carga dela é 3 menos. Daqui a gente já consegue calcular o número de oxidação do arsênio, né? O oxigênio é menos 2, geralmente. São 4 oxigênios, então a minha carga total aqui é 8 negativos, tá sobrando 3 negativos. Então o arsênio aqui, ele tem que ter uma carga de mais 5. Então o oxigênio menos 2, o arsênio mais 5, o nitrogênio e o hidrogênio aqui do amônio é a mesma coisa, menos 3 e mais 1. Aqui não vai ter novidade, né? Aqui o nitrogênio vai ser o menos 3, o mesmo aqui do amônio, né? É amônio aqui também, mais 1,
menos 2 e mais 1. Então, o nitrogênio é menos 3, o hidrogênio mais 1, o oxigênio menos 2 e esse outro hidrogênio aqui mais 1 também. Agora só temos que acertar o número de oxidação no sulfeto de arsênio, tanto do enxofre como do arsênio. No caso aqui, o enxofre é parecido com o oxigênio, ambos são do grupo 6 da tabela periódica, então eles geralmente possuem número de oxidação menos 2. Eita, que o 2 ficou feio aqui, hein? Melhorou um pouco. Então, em relação ao enxofre, nós temos 6 cargas positivas. O sulfeto de arsênio não tem carga, então a quantidade de cargas positivas e negativas tem que ser iguais. Então o arsênio aqui tem que ter 6 cargas positivas, são 2 arsênios, então cada um tem número de oxidação mais 3. Então ficou menos 2 para o átomo de enxofre, mais 3 para os átomos de arsênio. Próxima etapa, temos aqui que identificar qual espécie sofreu redução, qual espécie sofreu oxidação. Se a gente comparar aqui, o oxigênio da água oxigenada tem número de oxidação menos 1. E aqui o oxigênio tem número de oxidação menos 2, como todos os demais aqui. Só esse que está mudando. Então esse oxigênio aqui, menos 1, ele foi para menos 2, ou seja, de menos 1 ele diminuiu mais ainda. Então aqui ocorreu uma reação de redução, um processo de redução. Às vezes é útil anotar quantos elétrons são envolvidos nesse processo. De menos 1 para 1, 1 elétron. Foi a variação da quantidade de elétrons. Quem mais mudou aí? O arsênio, ele foi de 3 para 5, então é oxidação. Vou até trocar a corzinha aqui. O arsênio, ele foi de 3 para 5, aumentou, então é uma oxidação. E qual foi a variação aqui? De 3 para 5, 2 elétrons. Só que olha que interessante, o enxofre, ele também mudou. Ele foi de menos 2 para 6. Foi de menos 2 para 6. Então, uma oxidação, e a variação aqui foi de 8 elétrons. Agora a gente tem que seguir com o balanceamento. Há vários métodos aí de balanceamento. Método tentativa e erro, método algébrico, o método por óxido redução. Desses, o mais chato com certeza é o de óxido redução, que são esses que usam essa informação aqui. Eu vou tentar balancear sem utilizar o método por óxido redução. O método que eu utilizo, que funciona, vai lá para uns 95% dos casos que eu utilizo dele, é o método por tentativa e erro. Nesse método, o que a gente faz? A gente pega aquele composto que tem a maior quantidade de átomos. Então, nesse daqui, ó, tem 4 oxigênio, 1 arsênio, 12 hidrogênios e 3 nitrogênios. Esse daqui é o que tem a maior quantidade de átomos. Eu vou chutar um número para ele. Geralmente a gente começa com 1. Se você vê que está dando muito número fracionado, é bom a gente evitar número fracionado aqui, porque para ficar mais fácil os cálculos, né? Às vezes a gente tem que contar quantos átomos tem de um determinado elemento, então é bom a gente trabalhar com números inteiros. A princípio, dá para trabalhar fracionado? Dá, só que eu acho que dá mais trabalho, né? A ideia aqui é tentar passar um método mais simples possível para vocês. Milagre a gente não faz, tá? Porque balanceamento não tem como ser 100% simples. Se você vê que está dando muito número fracionado, já vem aqui, começa com 2, com 3, com 4, até uma hora você conseguir balancear. É tentativa e erro mesmo. Então aqui eu tenho um átomo de arsênio,
Aqui tem 2. Para ficar igual, tem que colocar meio aqui. Já não gostei porque já começou com a fração. Então, o que é que eu faço? Em vez de começar com 1, a gente tenta com 2. E vai assim até conseguir balancear. Temos 2 átomos de arsênio. Para ficar 2 aqui certinho, é só pôr 1 na frente. Não precisa colocar 1, mas eu vou colocar aqui para não esquecer que esse aqui já está balanceado. Pelo menos durante o processo aqui, né? Vamos ver se dá certo. Se não vai ter que tentar 3, 4, enfim. E agora enxofre. Aqui tem 3. Todo o enxofre daqui está vindo somente para cá. Só tem enxofre nesse composto aqui, nos produtos. Então, se lá tem 3 enxofre, eu tenho que pôr um 3 aqui para que ficar 3 enxofres também. Então, até aí, beleza. Agora, notem que o nitrogênio presente no amônio só está presente nos produtos na forma de amônio também. Então agora eu preciso contar quantos amônios nós temos ao total, né? Aqui você tem 3 vezes 2, 6 amônios. E aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. 6, 6, 12. Eu tenho 12 íons amônio no total. Então vem aqui e coloco um 12 aqui. É para colocar aqui, mas não cabe, então estou pondo aqui embaixo, tá, pessoal? É um rascunho isso. Falta só a etapa final do balanceamento. Deixei mais bonitinha aqui a equação para a gente entender melhor. Então, esses daqui nós já conseguimos realizar o balanceamento. Falta apenas a água e a água oxigenada. Então, o que nós temos aqui? A reação da água oxigenada em meio alcalino, porque está na presença de hidróxido de amônio, uma base. Quando a água oxigenada reage em meio alcalino, nós temos a seguinte reação. Água oxigenada com hidroxila, produzindo água, gás oxigênio e liberando 2 elétrons. Então, nesse caso, nós vamos ter que usar essa informação aqui da quantidade de elétrons para a gente finalizar o balanceamento. Eu tentei sem usar essa informação, como eu comentei no começo do vídeo, mas não foi possível. Nós realmente vamos ter que trabalhar com essa informação aqui. E a informação é o seguinte: cada 2 elétrons envolvidos no processo de redução, de acordo com essa equação aqui, está relacionado com 2 moléculas de água oxigenada, ou seja, 2 moléculas de água oxigenada vão liberar 2 elétrons no final dessa reação aqui, desse processo. Então a gente tem que calcular quantos elétrons estão envolvidos aqui. No caso aqui, pela a reação de redução, eu não consigo descobrir, porque eu não sei qual é o coeficiente da água oxigenada nem da água. Agora, pela oxidação, a gente já consegue, porque aqui já está balanceado, e aí a gente consegue saber quantos elétrons estão envolvidos. Para cada átomo de arsênio, nós temos o envolvimento de 2 elétrons. São 2 átomos de arsênio, então nós temos aqui 4 elétrons envolvidos no processo de oxidação, na oxidação do arsênio. Na oxidação do enxofre, nós temos 8 elétrons envolvidos. E nós temos, aqui pelo balanceamento, nós temos 3 átomos de enxofre. Então, 3 vezes 8, 24 elétrons, um total de 28 elétrons nesse processo. Ou seja, se a oxidação está precisando de 28 elétrons, então a redução está liberando 28 elétrons. Essa reação aqui libera 2 elétrons apenas. Para chegar a 28, então nós vamos ter que multiplicar toda essa equação por 14. Então vamos precisar de 14 moléculas de água oxigenada. Então vamos lá. Vamos colocar 14 moléculas de água oxigenada. Agora a gente consegue determinar a quantidade de moléculas de água
verificando quantos átomos de oxigênio nós temos aqui no processo. Aqui nós temos 12 átomos de oxigênio. Aqui nós temos 2 vezes 14, 28 átomos de oxigênio. Vamos ver se temos mais algum. Nos reagentes não. Então nós temos aqui 40 átomos de oxigênio nos reagentes. Precisamos de 40 átomos de oxigênio nos produtos. Então aqui tem 4 vezes 2, 8. Aqui tem 4 vezes 3, 12. E aqui, então nós temos aqui 20 átomos. Para chegar a 40 faltam 20. Então aqui nós precisamos de 20 átomos de oxigênio. A água só tem um átomo, então temos que colocar 20 aqui. Agora vamos ver se está certo. Arsênio 2 e 2, tá certo? Enxofre, aqui tem 3, aqui tem 3, tá certo? Nitrogênio, aqui tem 12, aqui tem 3 vezes 2, 6, aqui tem 2 vezes 3, 6, 6 e 6, 12, tá batendo a quantidade de nitrogênios. Quantidade de hidrogênios, aqui tem 5 vezes 2, 60 hidrogênios. Aqui você tem 2 vezes 14, 28 hidrogênios. Então aqui nós temos 88. Vamos ver aqui, 12, 3 vezes 4, 12 vezes 2, vezes 2, 24 hidrogênios. 8 vezes 3, 24. E aqui 2 vezes 20, 40. 88 hidrogênios. E os oxigênios que a gente já comparou, né? Nós temos aqui 12 e 28, 40. Aqui nós temos 8, 12 e 20. Então 8 com 12, 20, 20, 20, 40. Então tá tudo certo. Então o balanceamento ficou o seguinte: 1, 12, 14, 2, 3 e 20. Agora a gente consegue finalizar o exercício. E agora, para finalizar o exercício, o item 1, peróxido de hidrogênio é o agente redutor. Vamos ver, lembrando que o oxigênio presente aqui no peróxido de hidrogênio vai de menos 1 para menos 2. Está ocorrendo redução, então é o agente oxidante. Então, peróxido de hidrogênio é o agente oxidante. E aqui está falando que é o agente redutor, então está errado. Após o devido balanceamento, o coeficiente estequiométrico da água é 20. Está batendo. Então aqui está certo. 3. O arsênio da substância S2S3 é reduzido, enquanto que o enxofre é oxidado. Vamos ver. O arsênio vai de 3 para 5, é oxidado, e o enxofre vai de menos 2 para 6, é oxidado. Então os dois são oxidados. Então essa afirmação aqui está errada também. O NH4,2SO4 é o sal cujo nome é sulfito de amônio. Na verdade aqui é o sulfato. SO4 em compostos iônicos é chamado de sulfato. Então essa daqui está errada também. 5. Após o devido balanceamento, a soma de todos os coeficientes estequiométricos da equação é igual a 52. Vamos ver. 1
com 12, 13. 13 e 13, 26, com mais 1, 27. 27 com 2, 29. Com 3, 32. Com 20, 52. Então, essa afirmação aqui está certa. Então, as corretas são 2 e 5. 2 e 5, alternativa B. Notem que as duas corretas a gente precisa fazer o balanceamento. Mas sem fazer o balanceamento, vamos pensar que a gente tentou achar as alternativas erradas. O peróxido de hidrogênio é um agente oxidante, então aqui a gente já consegue cancelar sem fazer o balanceamento. O arsênio da substância S2S3 é reduzido enquanto que o enxofre é oxidado. Aqui a gente também conseguiria resolver sem fazer o balanceamento, né? A gente só precisa determinar os números de oxidação. Então essa daqui a gente também conseguiria cancelar. E sabendo que o SO4 em compostos iônicos se chama sulfato, então a gente conseguiria cancelar essa também. Então, na verdade, eu aproveitei o exercício para explicar balanceamento por óxido redução, mas esse exercício é possível resolver sem fazer o balanceamento. Para isso, a gente só precisava determinar quem é o agente, saber que o peróxido de hidrogênio é um agente oxidante, geralmente, né? É possível que tenha alguma reação que ele sofre como redutor, é possível, né? Depende de com quem que ele está reagindo, mas enfim, não é o caso aqui. Então esse exercício dá para você resolver apenas descobrindo os números de oxidação de todas as espécies, que foi essa etapa que a gente fez aqui, Não é necessário o balanceamento. Sem o balanceamento a gente conseguiria resolver o exercício do mesmo jeito. Beleza, então?